Pastor Marcos, é um privilégio estar aqui. Pastor Luiz, Pastor Renato, minha esposa que está me acompanhando, Daiane, Rubem, muito obrigado pelo convite. Amo muito esse polo daqui, sou professor daqui também. E queria compartilhar com vocês essa noite sobre maturidade. Amém, queridos? Quem aqui quer crescer em maturidade? Faz assim. Nós somos chamados a andar nessa vida de maturidade. Ou você acha que o Senhor Jesus está contente somente com a sua conversão? A fé está no céu, mas Ele quer fazer você avançar. Amém? Então, crescendo em maturidade. Abra a sua Bíblia, lá no capítulo 2 do livro de Atos. Atos, capítulo 2, a partir do verso 4. Se você não trouxe a sua Bíblia, você pode acompanhar aí também no telão. E diz assim: e todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Queridos, o que está acontecendo aqui em Atos capítulo 2? A igreja está reunida em Jerusalém, 50 dias após a festa do Pentecostes, tem cerca ali de 120 pessoas reunidas. E Pedro começa a fazer uma pregação, a exposição da palavra. Em determinado momento o Espírito Santo desce sobre eles. A presença de Deus passa a habitar dentro daqueles 120. São representantes ao todo de mais ou menos 11 ou 12 nações que estão ali reunidas em Jerusalém para a festa do Pentecostes. Essa festa que acontecia 50 dias após a Páscoa. Estão ali reunidos cerca de 120 pessoas e recebem ali a dádiva, o dom do Espírito Santo. O Espírito Santo que havia sido profetizado lá pelo profeta Joel no capítulo 2. Essa presença de Deus habitando dentro do homem. E deixa eu falar a boa nova para você, que aquele Espírito Santo que desceu em Atos 2, ele habita dentro de mim e de você. E Paulo vai falar aos Efésios que o Espírito Santo, ele é o penhor da nossa herança, ele é a garantia da nossa herança. Se um dia vamos estar com Cristo, e a confirmação que temos dessa garantia de estar com Cristo é o Espírito Santo habitando dentro de mim e de você. Então aqui em Atos 2 começa a era da igreja. Como assim, professor Vinícius? A era da igreja. Nesse momento, nasce a igreja de Cristo. Não a igreja num templo, como tem esse aqui muito lindo, mas a igreja de Cristo é a presença de Deus, do próprio Deus habitando dentro do homem. Um mistério que não havia sido revelado na antiga aliança. Um mistério que estava oculto na antiga aliança. Deus tratava com o povo, mas ainda de uma maneira, através dos seus ritos, através de sacrifícios, através de ordenanças. Agora Deus trata comigo e com você, porque Ele tem o Espírito Santo dentro de nós. E Paulo vai falar aos romanos que o próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que nós somos o quê? Filhos de Deus. Há um testemunho interior. E agora esse grupo de pessoas que compõem a igreja de Cristo forma essa comunidade de fé. E temos aqui hoje a Nova Vida, outras igrejas irmãs, é esse grupo de pessoas nascidas de novo. Vai lá comigo em Efésios, capítulo 3, a partir do verso 5, diz assim, Paulo falando: a mim, o menor de todos os santos, foi dada esta graça de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo e manifestar a todos qual é a dispensação do mistério que esteve oculto durante tempos passados, esteve oculto em Deus, que criou todas as coisas. Então Paulo fala que a ele foi carregado a anunciar o evangelho aos gentios, que esteve oculto em tempos passados, esse mistério. Por quê? Antes nós tínhamos o judaísmo. O judaísmo não é uma religião de missões, de evangelizar. O judaísmo é uma religião que passa de pai para filho. Uma religião que nasce numa família,
cresce essa família num clã, num grupo de famílias e vai formando um povo. A gente não vê na rua um judeu evangelizando. Mas agora, na nova aliança, há um novo mistério. Paulo, ele está levando a mensagem da reconciliação, a mensagem das boas novas para os gentios. E quando a mensagem de Cristo é exposta, como aconteceu lá em Atos 2, essa mensagem ela transforma o coração. E Paulo vai falar ainda aos Efésios, no capítulo 1, que no momento que nós cremos, nós recebemos o selo do Espírito. Nós fomos selados com o Espírito Santo. Ou seja, quando eu ouço a palavra da fé, e Paulo fala também em Romanos 10, verso 17, que a fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. Quando eu ouço essa palavra de Deus, fé é gerada no meu coração. E quando fé é gerada no meu coração, o Espírito Santo passa a habitar dentro de mim. Porque no momento que eu creio, eu sou feito morada de Deus. E você também é morada de Deus, amém? Então, não importa a situação que você esteja passando. Eu creio que cada um aqui tem os seus dilemas, tem os seus desafios, as suas guerras, os seus desertos, mas deixa eu falar a boa nova para você essa noite. O Espírito de Deus, ele habita dentro de você. Você pode não estar muito certo disso. Os seus sentimentos podem estar dizendo o contrário. Mas existe a palavra de Deus, que fala que no momento que nós cremos em Cristo, nós recebemos o selo do Espírito. Há uma marca em você e em mim, no mundo espiritual, que fala que nós somos propriedade exclusiva de Deus. E à medida que nós entendemos isso, nós vamos avançando em maturidade, nós vamos crescendo no Senhor, sabendo que essa leve, momentânea tribulação, que nós podemos estar até passando, ela vai passar. O dia mau não dura para sempre. E eu quero convidar você essa noite para mergulhar em águas mais profundas no Senhor. Que mistério é esse então, professor, que esteve oculto em Deus nos séculos passados? O de anunciar as boas novas aos gentios. Eu e você recebemos o Espírito Santo, ele habita dentro de mim, de mim e de você, somos propriedade exclusiva de Deus, geração eleita, sacerdócio real, o preço foi pago a meu e a seu favor. Então agora nós somos convidados a avançar nesse reino, de anunciar também, como Paulo, as boas novas para os gentios. Quem são os gentios hoje, professor? Aqueles que estão no mundo, que não conhecem a Cristo, ou até têm informações de Cristo, mas ainda não entregaram a sua vida para Ele. A partir desse anúncio do Evangelho, quando falamos a palavra de Deus, Romanos 10, verso 17 fala, ora, a fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. Quando eu e você anunciamos a palavra de Deus, a fé vai ser gerada no coração do ouvinte. Ainda que a gente não perceba, ainda que a gente não entenda como isso acontece, a palavra de Deus nunca volta vazia. Uma semente ficou plantada. E como temos que avançar em maturidade, nós somos chamados a todo instante, com as nossas palavras, com as nossas atitudes, com o nosso modo de agir, de pensar, de se relacionar com pessoas, a moldar Cristo nesse mundo e não deixar que o mundo venha nos moldar. A cultura do mundo, ela quer impor o seu ritmo a nós. Cristo estava inserido numa cultura, mas ele não foi moldado por uma cultura. Eu e você não somos moldados por um mundo, mas nós moldamos aqueles que estão à nossa volta, porque nós somos, Atos 1, verso 8, está escrito que nós somos testemunhas de Cristo. O Espírito Santo fez com que nós viéssemos a ser testemunhas do Cristo ressurreto. E no momento que cremos, nós nascemos de novo.
Nós passamos a ser a habitação do próprio Deus, e há uma verdade tão poderosa nisso. O Deus que, quando você vê lá em Gênesis 1, criou os céus e a terra, o Deus que falava, haja luz e houve luz, haja separação entre a terra e houve separação entre a terra e os mares, esse Deus que criou tudo, Ele habita dentro de mim e de você, por isso que nós somos nova criação. E em Efésios 1, verso 13, Paulo fala, agora vocês também ouviram a verdade das boas novas. Algumas traduções vai estar assim, agora vocês ouviram a verdade do Evangelho, o Evangelho da salvação. E quando creram em Cristo, Ele colocou sobre vocês o selo do Espírito Santo que havia prometido. Quando Ele havia prometido, nós temos diversas passagens nos profetas e na lei no Antigo Testamento. Uma delas é Joel 2, verso 28. Então, quando nós cremos, nós recebemos o selo do Espírito. Há uma marca no meu e no seu coração, dizendo que nós somos propriedade de Deus. Meu querido, minha querida, quando você compra algo, por exemplo, comprei esse celular, eu quero perder o celular? Não, porque eu paguei um preço, não é? Agora imagina eu e você que fomos comprados pelo próprio sangue de Cristo. Nós não iremos nos perder, porque a nossa garantia não está na nossa força, está em Cristo. E se nós resistirmos ao pecado, à tentação, ao dia mau, ao deserto, não é mérito nosso, mas é mérito dele, amém? Então, esse conjunto de pessoas cheias do Espírito Santo, sendo propriedade exclusiva de Deus, esse conjunto reunido é a igreja de Cristo, o corpo de Cristo sobre a face da terra, aqueles que são testemunhas do Senhor, testemunhas da ressurreição. Em Atos 1, verso 8, diz assim, Jesus falando, mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra, por onde eu e você fomos, andarmos, pisarmos, nós estamos testemunhando a Cristo. E ser testemunha de Cristo, essa palavra, testemunha no grego, ela quer dizer mártir, aquele que viu, experimentou, provou, esteve junto. Isso é ser testemunha. E como é que eu sei que eu sou testemunha? O próprio Espírito de Deus testifica, testemunha no nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Há um testemunho interno. Eu e você sabemos porque que somos filhos de Deus. E nós não devemos nos acomodar somente nisso, mas agora dar um próximo passo. Esse testemunho não pode morrer em nós, mas tem que se espalhar por onde a gente for. É ser um crente chato? Não necessariamente. Pois às vezes, uma palavra é pregada por você sem você dizer uma palavra. Às vezes, uma pregação sai de você sem você dizer uma palavra. Às vezes, com uma atitude. Quando você iria se irar e você não se ira. Quando você iria reagir de uma maneira e não reage. Você está crescendo em maturidade, avançando no reino. A gente não pode acordar amanhã, segunda-feira, e vou acordar, vou trabalhar, juntar dinheiro, pagar as contas e voltar para casa cansado. Não. Aonde a gente for, somos portadores das boas novas do Evangelho. Aonde nós formos, Cristo está indo conosco, porque nós somos testemunhas dele. Ah, professor, eu não tenho tanta noção que eu não tenho tanta convicção assim que eu sou uma testemunha de Cristo. Quando você ouviu a palavra da fé, fé foi gerada no seu coração. E se você crê em Cristo essa noite, que Ele é o Senhor da sua vida, no mesmo instante, você é justificado, você se torna uma nova criatura, você vira parte da família de Deus. Amém? E como era essa igreja? Como era essa igreja, esse grupo de crentes que surgiu lá em Atos 2?
que é o surgimento da igreja, está descrito em Atos 2. O Espírito Santo descendo sobre aqueles 120 reunidos. Como era essa igreja? Verso 42 diz assim: eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos. Por isso que eu convido você essa noite, que ainda não faz parte, a vir com a gente no Avance. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos, à comunhão, ao partir do pão e às orações. Ensino dos apóstolos, aquilo que está escrito na palavra de Deus. A comunhão é aturar o seu irmão que está do seu lado, mesmo que ele seja um pouquinho chato, amém? Faz parte, querido, faz parte. Isso é ser igreja. Nem todo mundo vai ser tão bonzinho com você, mas aí a gente vai crescendo, porque um irmão está num degrau mais alto, outro irmão está num degrau mais baixo na caminhada, e a gente vai caminhando junto, a gente vai andando junto. E aquele que está um pouquinho mais baixo, ele vai ganhando força para subir outro degrau. E aquele que está lá em cima, que já tem anos de caminhada, ele está ajudando quem está ainda atrás. Isso é a comunhão. No partir do pão, generosidade. Ninguém é mão de vaca, queridos, amém? Todo mundo é generoso no partir do pão. E no final, todo mundo era unânime na oração. A oração, a comunicação com Deus, o direcionamento dos céus. Essa igreja, então, ela cresce, ela avança sobre a face da terra e surge mediante qualquer necessidade de uma igreja que está surgindo, vão surgir necessidades. E uma daqui que estão escritas, lá em Atos 6, é sobre a necessidade de alimentar as viúvas. Porque a igreja estava crescendo e as viúvas estavam desamparadas para receber a cesta básica. Então, em Atos 6, nós vamos ter a eleição daqueles que vão colaborar dentro da igreja, dos diáconos. E o verso 3 vai ter a orientação assim: escolham entre vocês 7 homens de bom testemunho, cheios do Espírito e de sabedoria. O requisito para ser diácono: bom testemunho, cheio do Espírito e de sabedoria. No verso 5, Estevão, ele é eleito como diácono. Diz assim: então escolheram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo. Então, qual é o requisito para eu servir a Deus? O Espírito Santo nós já temos. E nós vamos ser chamados a andar por fé. O justo viverá pela fé. Então, Estevão era esse homem cheio de fé e do Espírito Santo. No verso 7 diz assim: assim, a palavra de Deus se espalhava, crescia rapidamente o número dos discípulos em Jerusalém. Também um grande número de sacerdotes, aqueles que estavam no judaísmo, passaram a obedecer à fé. Então, aqui nós temos essa igreja crescendo, se desenvolvendo, avançando. Tudo parece muito bonito, né? Já tem os diáconos para alimentar as viúvas, mas no verso 9 começa a tragédia. No verso 9 começa a perseguição dos judeus contra Estevão. Estevão é aquele que está operando, se a gente ler aqui Mateus 6, eu estou pegando só alguns pontos. Se a gente ler, Estevão é aquele que está alimentando as viúvas, que por meio dele sinais, prodígios, maravilhas estão sendo feitas. Ele está também ajudando no ensino da palavra, a igreja está crescendo, sacerdotes do judaísmo estão entrando para dentro da igreja agora, crendo em Cristo. Então isso vai começar a incomodar. E aí começa a perseguição judaica. A primeira perseguição não é do Império Romano, mas é dos judeus contra Estevão. E no capítulo 7, do verso 1 ao 53, Estevão vai comparecer perante os judeus e vai expor as Escrituras, explicando por que ele acredita que Jesus ele é o Messias, o Filho de Deus. Eu não vou ler com você, fica de dever de casa, mas está toda a exposição de defesa de Estevão frente aos judeus. Mas será que Estevão foi bem sucedido nessa exposição? Será que deu bom? Estevão, então, infelizmente, ele é martirizado e morto. Ele é perseguido, torturado
e morto. Verso 55 de Atos 7. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, levantou os olhos para os céus e olha, e veja a maturidade de Estevão, uma maturidade que nós somos convidados a ter no dia de hoje. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, levantou os olhos para o céu e viu a glória de Deus, e Jesus de pé, à direita de Deus. Verso 56. Vejo o céu aberto e o Filho do Homem de pé, à direita de Deus. Ele fala isso com os seus acusadores. Verso 57. Mas eles, os acusadores, os que estavam perseguindo os judeus, o Estevão, mas eles tamparam os ouvidos e gritaram bem alto, lançaram-se todos juntos contra ele. Verso 58. Arrastaram Estevão para fora da cidade e começaram a apedrejá-lo. As testemunhas deixaram seus mantos aos pés de um jovem chamado Saulo. É o nome em hebraico de Paulo. Paulo é o nome grego de Saulo. Então aqui a gente já tem Paulo. Não é que ele trocou de nome, é só o nome com idioma diferente. Verso 59. Enquanto apedrejavam Estevão, este orava: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então caiu de joelhos e bradou: Senhor, não os consideres culpados deste pecado. E dizendo isso, adormeceu. Queridos, que exemplo maior de maturidade cristã do que Estevão? Ele estava sendo apedrejado. Ele tem a visão dos céus e vê Cristo à direita de Deus Pai. E ele ora pelos apedrejadores: Senhor, não considere esse pecado deles. Mas ele fala para Deus não considerar eles culpados. E em seguida Estevão morre, sendo apedrejado até a morte. Eu e você não temos noção do que é isso. Hollywood pode tentar representar, mas só quem vai saber dizer melhor foi Estevão. Ele sendo apedrejado, ele ora pelos apedrejadores. E eu não sei o quanto isso pode estar falando ao seu coração. Às vezes a gente não está recebendo pedra como Estevão. Às vezes a gente não está recebendo o que Estevão recebeu. Mas uma ofensa, somos chamados a revidar. E Estevão, diante daquela situação, que ele tinha tudo para se irar, exemplo de maturidade cristã, ele ora. E às vezes o crente fica chateado porque passou do lado do pastor e o pastor na tarefa do dia a dia não deu um bom dia. Queridos, Estevão sendo apedrejado, pelo amor de Deus, ele orando, não orando para ele ser livre do apedrejamento, mas orando para Deus perdoar os apedrejadores. Olha o nível de fé, o nível de maturidade. Às vezes a gente fica chateado com o irmão do lado, com o familiar do lado, quando nós somos chamados a avançar numa maturidade cristã. E olha o exemplo de Estevão, orou por eles, mesmo indo para a morte, mesmo sendo apedrejado, ele está crescendo, e isso está registrado na palavra de Deus para o nosso aperfeiçoamento, para a nossa maturidade. Mas, queridos, o livro de Atos vai até o capítulo 28. O capítulo 28 é um capítulo que não traz uma conclusão. É o único livro da Bíblia que não fecha numa conclusão. É o livro de Atos. Por quê? A história de Atos, ela continua até os dias de hoje. A gente costuma dizer, quando estudamos história da igreja, você vai poder estudar a história da igreja aqui no Avance, que é o capítulo 29 de Atos. A gente fala dessa maneira, né? Porque o livro de Atos não terminou. Mostra a história dessa igreja surgindo, se desenvolvendo, sendo perseguida. E a história não termina nesse capítulo, mas ela vai continuar até hoje. E em 18 de julho, e agora a gente está entrando também na história da igreja, 18 de julho de 64, depois de Cristo, vai acontecer um incêndio em Roma. Quem já ouviu falar desse incêndio? Um incêndio em Roma. Quem é o imperador nesse tempo? Eu coloquei a imagem do incêndio. É claro que não é
uma foto tirada da época, né? Uma representação da internet, né? As chamas duraram cerca de 6 dias, deixando boa parte de Roma em ruínas e afetando profundamente a população, que perderam suas casas, seus bens e toda a segurança do campo, da plantação, de tudo. A causa do incêndio ainda é incerta. A causa do incêndio ainda é incerta. Alguns historiadores dizem que Nero, que colocou fogo na cidade para ele colocar em prática o seu plano de revitalizar a cidade, que a cidade era muito ruim, as construções, o saneamento era tudo muito ruim, e o plano dele não tinha sido aprovado no Senado romano. Agora a gente já está embarcando no capítulo 29, entre aspas, de Atos, que é a história da igreja. A gente viu o martírio de Estevão, o exemplo de maturidade, e agora a gente vai ver como essa igreja continua avançando, história dentro do mundo, se desenvolvendo, crescendo, mesmo diante das perseguições. E alguns historiadores dizem que Nero ele colocou fogo na cidade para o Senado romano aprovar o seu projeto de reconstrução de Roma. Outra linha dos historiadores vai dizer que realmente foi um incêndio acidental, mas que devido às condições da cidade, deu proporções a esse incêndio de 6 dias. Mas, todo caso, para afastar ali a culpa de Nero frente ao Senado romano e a pressão popular, Nero viu que os únicos bairros que não haviam sido atingidos eram os bairros dos cristãos. E aí ele coloca os cristãos como bode expiatório, coloca a culpa nos cristãos. E ele decide culpar esses cristãos para se livrar dessa culpa, que era um grupo ainda muito pequeno, os cristãos, e relativamente desconhecido, com crenças que divergiam da religião oficial de Roma, que era o paganismo, as religiões ditas como de mistério. A religião cristã era vista com desconfiança. Por quê? Roma promovia o culto dos deuses romanos. O crente não está participando. Tinha feriado para os deuses romanos, o crente não estava participando. Tinha festa dos deuses romanos, o crente não estava participando. Aconteceu alguma coisa de ruim em Roma, a culpa é de quem? Do crente, porque ele não agradou o Deus romano, os deuses romanos. Então, era muito mais fácil colocar a culpa nos crentes. Os crentes eram acusados de serem ateus, porque não acreditavam nos deuses do império. Eles eram se espalhou uma fake news na época que eles eram canibais, porque eles comiam do sangue, bebiam do sangue e comiam do corpo, a Santa Ceia. Olha a fake news da época se espalhando. Então, eles já eram vistos como antissociais. Se acontecer alguma coisa ruim em Roma, no Império, era porque os crentes não agradaram os deuses. Então foi muito mais fácil justificar o incêndio de Roma colocando a culpa nos cristãos. A acusação de Nero desencadeou uma perseguição tão intensa e brutal contra os cristãos em Roma, que muitos foram presos, condenados, torturados, entregues aos leões, lançados às chamas, viraram tochas humanas no jardim de Nero. Para ter espetáculo público e iluminar o jardim, o crente virava tocha humana no jardim de Nero. E olha o exemplo de maturidade. E eu coloquei uma foto aí para vocês verem. Aí é o Palácio de Nero. E não sei se vocês conseguem ver, do meu lado direito estão os crentes ali pendurados. Eu marquei melhor essa foto. Ó. Eles estão amarrados em postes de madeira. E as chamas começavam de baixo e iam até em cima. Eles eram besuntados de óleo para pegar fogo mais rápido. E à noite eles acendiam para iluminar o jardim de Nero, para ter os espetáculos. Mas nenhum deles renunciou à fé em Cristo. Assim como Estevão, que não renunciou, mas orou por aqueles que estavam perseguindo, esses aqui não renunciaram. E tem muito crente hoje que está igual a mulher de Jó. Não deu certo. Amaldiçoa Deus e morre. Sai da igreja, não está dando certo. Parece que piorou.
Queridos, esses aqui não estavam interessados. Claro que Deus, Ele é um Deus galardoador, abençoador, Ele nos livra de problemas, mas o foco não é esse. O foco não é eu utilizar Deus como um garçom para me servir de bênçãos. Bênçãos são consequências. Esses aqui que estavam ali para serem queimados, eles só queriam ser testemunhas de Cristo. Eles levavam ao pé da letra o que é ser testemunha. E deixa eu te contar uma coisa. A chama ia de baixo para cima. Todos eles estavam cantando louvor. Quando aquela chama subia e queimava aquele cristão, chegava uma hora que ele não conseguia mais cantar o louvor. O do lado continuava o louvor de onde parou, porque eles queriam, a todo custo, testemunhar a Cristo. E às vezes a gente está se zangando com o Senhor, porque uma bênção não chegou no tempo que a gente queria, porque um milagre não aconteceu da forma que a gente queria. Mas para eles não era isso não. Para eles é a minha vida por Cristo. Isso é exemplo de maturidade. Já está num ponto da igreja do Senhor Jesus avançar. Nós não somos crentes movidos por bênçãos. As bênçãos são consequência. E não é no nosso tempo, da maneira que a gente quer. Eles não estavam preocupados em Deus livrar eles do fogo. Eles estavam indo para o fogo louvando ao Senhor. Isso é exemplo de maturidade. Assim como Estevão, sendo apedrejado e orando para que Deus perdoasse aqueles que estavam apedrejando ele. E aqui, as pessoas indo para o fogo, louvando e cantando para Cristo. Ninguém está interessado no que Jesus pode dar, mas elas estão interessadas em agradar a esse Cristo que nos removeu do império das trevas e nos trouxe para o reino do Filho do seu amor. Amém? Os mártires não ficavam pedindo bênçãos, como se Jesus fosse um gênio da lâmpada. Mas todos eles queriam uma única coisa: testemunhar fielmente a Cristo, sem interesse, somente porque amavam ao Senhor. Sem interesse. Eu quero mergulhar em Deus, porque eu amo ao Senhor. Eu não merecia, eu era destinado ao inferno, às trevas. Ele me resgatou. Ele nos trouxe das trevas para o reino do Filho do seu amor. Ele colocou o seu Espírito em nós. Nós somos propriedade dele. Então por que eu vou querer ficar toda hora para mim, bênçãos? Queridos, isso é consequência. Eu quero agradar ao Senhor. Ele nos resgatou, Ele nos limpou, nos tratou, cheio de feridas. E se você olhar aqui para mim e para a sua vida, nós vamos ver que muitas das orações que nós pedíamos há muito tempo já foram respondidas. E a gente nem percebeu. Afinal, creio que todo mundo aqui deve ter um testemunho. Então, que nós possamos a cada dia mais crescer nessa maturidade de fé, avançar para o reino. E eu queria que vocês se colocassem de pé essa noite. E não precisa vir aqui na frente, mas se você sabe que você tem que amadurecer ainda no Senhor, feche os seus olhos. Feche os seus olhos. Professor, eu entendi a mensagem e eu quero realmente crescer, avançar, amadurecer. Eu confesso que eu estou sendo um crente ainda muito infantil e eu quero avançar no Senhor, amém? Feche seus olhos. Pai, em nome do Senhor Jesus, está aqui o teu povo, a tua igreja, está aqui, Pai, os teus filhos, que o Senhor possa moldar Cristo em nós, que o Senhor possa moldar Cristo nas nossas vidas, no nosso coração, para que venhamos a amadurecer, a avançar no seu reino, Pai. Que não sejamos crentes infantis que só estão preocupados com bênçãos, mas que sejamos preocupados em agradar ao Senhor. Que sejamos cada vez mais preocupados em fazer a tua boa, perfeita e agradável vontade, Pai. Que o Senhor tenha liberdade na nossa vida, no nosso coração, e venha cada dia mais trabalhar em nós e através de nós.
É o que te pedimos e te agradecemos no nome maravilhoso de Jesus. Amém. Amém.